Bom, na aula passada nós vimos sobre as operações booleanas, né? Então nós definimos aqui o 4, 2, vimos operação maior que, operação menor que, maior ou igual a, menor ou igual a operação verifica se A é igual a B, verifica se A é diferente de B, e assim por diante. Nós vimos praticamente todas as operações booleanas. Tem mais algumas mais avançadas, mas são utilizar isso com alguma outra escrita ali que vocês vão ver nas próximas aulas. Vamos agora, nós vamos para os controladores de fluxo, tá? Então nós vamos para as estruturas controladoras de fluxo ou controladores de fluxo. Então são estruturas, né, que controlam o fluxo do Python ou expressões de controle de fluxo. Então se o fluxo do Python está indo caminhando reto, direto para uma dada direção, eu posso mudar esse fluxo, né, de direção e eu mudo o fluxo para outras direções conforme eu quero, né? Então, o que seria isso, né? Imagine você, vou fazer um desenho aqui, imagine você que você tem um programa, né? E esse seu programa, ele executa uma certa ação. Então, imagine você que eu tenho um dado programa, né? Eu vou fazer um fluxograma do que esse programa faria. Então, ele tem um dado início, né? Depois desse início, eu executo uma primeira ação. Uma dada ação, tá? Então, vamos lá. Uma ação 1, vai. Eu executo uma ação número 1, tá? Então, eu executo uma dada ação número 1 e é uma ação que esse algoritmo tem que executar, tá? Mas imagine vocês que antes de se executar, poderia executar a ação 2 aqui, né? Mas antes de se executar a ação de número 2, eu quero verificar se o meu código atende a uma dada condição, se ele atende a uma dada condicional. Então, o que eu poderia fazer, né? Eu poderia, em vez de eu ir direto para uma ação 2, eu poderia fazer esse meu fluxo. Então, só para todo mundo entender. Então, esse é um fluxo de um código, tá? E o meu código, todos os códigos que nós fizemos até agora, possuem um fluxo sequencial. Tá? Possui um fluxo sequencial. Ou seja, o meu fluxo do código, do algoritmo, do programa que eu estou desenvolvendo, ele segue uma dada sequência e ele vai só linearmente, ele vai só reto aqui executando uma sequência de ações. É isso que eu fiz até agora no Python, tá? Então, vou até voltar aqui. Então, nós fizemos um controle, ações sequenciais. Eu executo um print, né? Eu imprimo um hello world, olá, mundo. Eu defino uma variável, e assim por diante. Eu vou executando ações de maneira linear, tá? De maneira linear aqui. No caso, imagine você que eu não queira fazer ações tão lineares assim. Eu queira fazer um certo controle desse fluxo. Meu código não vai só para cá, ele tem um controle de fluxo. Ele pode ir para a direita, ele pode ir para frente, a depender de condições. Então vamos dar uma olhada nisso. Imagine vocês que eu depois de executar essa minha primeira ação, eu quero verificar uma dada condição. Então eu verifico uma dada condição e essa condição, meu código pode atender essa condição, pode ser verdadeira, né? Como pode ser falsa, né? Nós vimos as operações booleanas, obviamente essas condições vão estar ligadas às operações booleanas também. Então imagine você que eu quero verificar uma dada condição, tá? Em fluxograma, em diagramas de fluxo, né? Uma condição ela é tomada por um hexágono, por um losango, perdão. Então nós temos aqui um retângulo para definir ações que são executadas, mas eu tenho aqui um losango para evidenciar condicionais, tá? Então eu tenho uma dada condição aqui. O que é essa condição? Essa condição é uma pergunta. Tem aqui uma condição que ela se resume em uma pergunta. Se a resposta para essa pergunta for sim, ou seja, se ela for satisfeita, ou se eu puder falar sim para a resposta dessa condição, eu executo uma dada ação de número 2. Tá? Não é uma segunda ação, é uma ação geral de número 2. Tá? Porém, se essa condição ela não for satisfeita, né? Então se ela não for satisfeita, ou seja, se para essa dada condição eu puder falar não, ela não for satisfeita,
aí sim eu executo uma outra ação. Ou seja, então perceba, aqui o meu código, eu não tenho um fluxo sequencial somente uma dada direção, linear e sequencial. Não, eu tenho um fluxo que ele chega até aqui, e aqui ele depende de uma dada condicional. Se essa condição for satisfeita, ele vem para um caminho, se ela não for satisfeita, eu vou por outro caminho. Então, o meu fluxo aqui depende de uma dada condição, tá? Isso é um controlador de fluxo em Python. Então, esse é um fluxograma simples para explicar. Então, imagine você que é um usuário, você desenvolve uma interface gráfica utilizando uma biblioteca do Python, por exemplo, PyQt, né? Tem TK, TK-Inter ou outras bibliotecas. Você desenvolve ali, você está desenvolvendo um carro, você está desenvolvendo o velocímetro ali do carro, ou uma TV em que o usuário ele clica em botões da TV, você está desenvolvendo essa interface gráfica. Você pode fazer isso com Python. E quando o usuário clica em um dado botão, de número 1, o meu código vai para uma dada linha, ele vai para um menu ou algo do tipo. Quando ele clica em um botão 2, no segundo botão, o meu código, o meu algoritmo por trás dessa TV que ele está controlando ali em Python, ele vai para uma outra dada direção, por exemplo, aqui para baixo, tá? Então, são os controladores de fluxo que vão permitir esse tipo de coisa, né? Então, imagine você que eu vou fazer um controlador de fluxo aqui no Python. E o meu controlador de fluxo aqui, a princípio, o controlador de fluxo que eu vou escolher vão ser os condicionais. Então, condicionais. Então, o condicional é o seguinte, né? Vamos ver o que são os condicionais. Tá? Então, o elemento base aqui é o controlador de fluxo. Dentro dos controladores de fluxo, nós vamos estudar os condicionais. Tá? Depois nós vamos estudar o for e o while, por exemplo, que são outros controladores de fluxo, outras estruturas que fazem controle de fluxo. Aqui vamos estudar a condicional if. Como que é a condicional, né? A condicional é a seguinte, eu executo aqui, como que eu executo uma condicional, né? Eu vou colocar aqui condicional, né? Bom, deixa eu deixar aqui o controlador de fluxo. Vou executar a condicional da seguinte maneira. Então, if, ou seja, se em inglês, if uma dada condição, tá? Esse código não pode ser executado, tá? Ele é só para vocês verem como funciona. Então, if condição, 2 pontos, não se esqueça dos 2 pontos. Eu pulo uma linha, eu dou 4 espaços, né? Que é o que a gente chama de recuo em português. Em inglês eles chamam de indentação, né? Seria o aportuguesamento do que eles falam em inglês. Então, if condição, 2 pontos, eu executo uma dada declaração em Python. Tá? O que é declaração? Declaração é qualquer execução de código, de blocos de código que você queira executar. Então aqui pode ser um print, pode ser alguma outra coisa, tá? Mas essa é a estrutura da condicional. If, condição, 2 pontos, declaração, logo abaixo, recuada. Ou seja, eu tenho 4 espaços aqui, tá? Eu tenho um recuo, tenho uma indentação, tenho um espaçamento aqui, fixo, de 4 espaços, tá? Então esse é o bloco geral de código para eu executar uma condicional. Tá? Vamos fazer algumas condições e vamos ver o que acontece também com esse recuo, como que eu posso executar esses espaços aqui em Python, o que seria errado, o que seria certo e o que seria melhor se aplicar. Tá? Vamos lá, então estamos fazendo as ferramentas de controle de fluxo, no caso, condicionais. Bom, eu vou colocar aqui então, eu vou definir as variáveis A e B. Então, imagine que A é 4 e B é igual a 3 e eu vou aplicar o controle de fluxo. Como que é um exemplo aqui de controle de fluxo? Então, if A maior do que B, 2 pontos, print, então imprima, né? O que ele vai imprimir aqui? A é maior do que B, tá? Então, quando eu executo esse código, ele imprime sim, A é maior do que B, tá? Então, ou seja, né? Ele imprimiu aqui que A é maior do que B. Ou seja, ele passou por essa condicional, por esse controlador de fluxo, no caso é um condicional, tá? Existem outros. E ele verificou se A é maior do que B, dado que essa condição A é maior do que B, é uma pergunta, né? A é maior do que B? Se a resposta para isso for sim, ele executa o meu código aqui abaixo
que esteja recuado, ou seja, que esteja sob 4 espaços, tá? Então, se essa condição não for satisfeita, ele não executa esse código. Se essa condição for satisfeita, ele executa esse código aqui, tá? Então, no caso, ele executou e ele disse, sim, A é maior do que B, tá? Vamos olhar uma outra condicional. Então, eu tiro esse espaçamento, né? E eu vou olhar outra condicional. If A é menor do que B, imprima o seguinte, né? Imprima o seguinte. A é menor do que B, tá? Então, se eu executo esse código, agora eu vou remover esse... eu vou deixar ele como... Vou deixar ele ali em cima, eu só vou executar aqui. Então, eu executei, ele passou aqui pela condicional if A maior do que B, imprima A maior do que B, ele imprimiu A é maior do que B, só que ele passou também pela condicional if, né, se A for menor do que B, imprima A menor do que B, porém ele não imprimiu. Então, se eu deixo só o A menor do que B, só para vocês verem, eu executo o algoritmo e ele nada imprime. Ou seja, o controlador de fluxo if, a condicional if, perguntou se A era menor do que B, ou seja, se a condição daqui era verdadeira, era satisfeita, né? Se ela fosse satisfeita, ele ia executar esse bloco de código. Como ela não foi satisfeita, ele não executou o bloco de código e ele saiu da condicional, tá? Foi isso que o programa fez, tá? Bom, eu falei aqui para vocês que vocês devem colocar um recuo. São 4 espaços em seguida, 4 espaços em sequência aqui, que nós aportuguesamos aí por indentação do inglês, tá? Então, esse recuo de 4 espaços, na verdade, ele poderia ser diferente, né? Então, se vocês, por exemplo... mas ele precisa de um recuo. Se vocês usarem, por exemplo, if A maior do que B, imprima A é maior do que B. Se eu executo, ele imprime A é maior do que B, né? Mas aqui eu tenho 4 espaços como convencionalmente. Eu vou fazer o seguinte, vou deletar esses 4 espaços, vou dar, na verdade, 2 espaços, né? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai executar o código conforme? Ele não vai executar? Bom, se eu executo de novo o código, ele executa conformemente e ele imprime A maior do que B. Ou seja, tanto 2 espaços quanto 4 espaços podem ser utilizados no recuo aqui do Python. Tanto 4 espaços como 2 espaços. Então, isso é de praxe. Utiliza-se 2 espaços ou 4 espaços, tá? Eu recomendo vocês não utilizarem a abordagem de 2 espaços, tá? O ideal é usar 4 espaços para que visualmente o código fique mais legível para as pessoas que vão pegar esse código ou para você mesmo que vai reler um código que você fez há tempos lá atrás. As IDEs, né? IDEs são programas de computador que você consegue executar os algoritmos em Python lá dentro. As IDEs você pode até configurar, se ela usa 4 ou 2 espaços, prefira 4, prefira não utilizar 2 espaços como recuo, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu também consigo executar, né? Então, if A maior do que B, print A. O que eu fiz aqui, né? Print A é maior do que B. Então, o que eu fiz? Em vez de colocar um recuo de 4 espaços, eu coloquei 2 recuos de 4 espaços, ou seja, eu tenho 8 espaços aqui nesse recuo, tá? Pessoal, isso aqui, se eu executar esse algoritmo, ele imprime sim A é maior do que B, porque a condição A é maior do que B foi satisfeita, que é uma pergunta, né? Ele imprime, naturalmente, ele executa o código, ele não te mostra um erro, porém, obviamente, isso aqui não é uma boa prática. Então, não é uma boa prática eu utilizar duplo recuo, tá? Eu utilizo somente um recuo para ter um bom entendimento de quem leu o código, ou seja, boa legibilidade do código, tá? Tem boa leitura quem abriu o seu código, tá? Então, isso funciona, né? 2 recuos aqui, recuo duplo, você pode rodar o código, ele funciona naturalmente, ele imprime A é maior do que B, mas não façam isso, não é uma boa prática, tá? O que acontece, né, se eu não utilizar o recuo? Se você não utilizar o recuo, o algoritmo está errado, tá? O código está errado. Então, por exemplo, if A é maior do que B, tá? Print A é maior do que B. Se eu executo isso, ele me retorna um erro. Então, veja, eu utilizei o condicional if, depois disso eu não apliquei recuo e estou esperando que esse print seja executado como condicional if. O print ele está fora do condicional if, ele não faz parte do condicional if.
Então ele não é executado, né? E eu ainda obtenho um erro. O Python não deixa você compilar isso aqui, não deixa você executar esse código, né? Então ele dá um erro de indentação, indentation error, então erro de indentação. É esperado uma indentação, né? Um recuo, né? Um bloco de recuo, ou seja, um bloco de código identado aqui depois do if, né? Porém, o que você fez é não identar o seu bloco de código depois do if. Se espera que eu tenha um bloco de código aqui, tá? Eu tenho um bloco de código identado, ou seja, com recuo, e você não fez isso. Por isso que ele deu esse erro. Então, toda vez que eu imprimo, tento imprimir esse código, ele me retorna esse erro, tá? Então, não consigo executar o if, esse condicional, sem utilizar o recuo. Então, sempre utiliza-se o recuo ou a indentação, tá? Posso perguntar outras coisas, né? Vamos perguntar outras coisas aqui, né? Por exemplo, if A é igual a B, imprima, né? A é igual a B. Então, se eu executar aqui esse código, ele passa aqui por... Então, ele verifica, né? Então, aqui, verifique se A é maior do que B. E é isso que ele faz aqui, tá? Então, aqui embaixo ele verifica... O que ele verifica aqui embaixo? Ele verifique se A é igual a B. É isso que ele faz aqui embaixo, tá? E ele executa esse bloco. Por que ele não imprimiu A é igual a B? Porque A não é igual a B. Então, if, condição, bloco de código, tá? Identado sempre com recuo, tá? Se A fosse igual a B, ele iria executar A é igual a B. Então, nós podemos continuar aqui, né? Nós podemos colocar aqui, ó, aqui é igual, né? Vamos colocar aqui no meio, né? If A menor do que B, print A é menor do que B, tá? Então, isso aqui eu estou verificando, né? Verifique se A é menor do que B, tá? Então, tudo isso está acontecendo aqui no meu código. Então, veja, eu defino as variáveis A e B. Eu posso tirar o controlador de fluxo aqui, é só condicional agora. Eu defino as variáveis A e B, verifico se A é maior do que B e imprimo A é maior do que B, verifico se A é menor do que B e imprimo A é menor do que B, e verifico se A é igual a B e imprimo A igual a B. Então, quando eu deixo A igual a 4 e B igual a 3 e executo o código, ele imprime A é maior do que B. Se nesse código eu mudo, coloco B igual a 4 e A igual a 3 e executo, ele imprime A é menor do que B. Ou seja, eu defini aqui as variáveis A como 3 e B igual a 4, ou seja, ele vai passar por essa condição. A é maior do que B? Não, A não é maior do que B. Então, ele não imprime, não executa esse bloco de código que está aqui nesse condicional. A é menor do que B? Sim. Então, ele executa esse bloco de código aqui que está embaixo desse condicional e imprime A é menor do que B, como vocês veem aqui. Ele também passa por aqui, verifica se essa condição é satisfeita. Como ela não é satisfeita, ele não imprime A é igual a B. Entenderam? Então, espero que vocês tenham entendido aqui o condicional. Vamos tentar fazer os dois iguais e eu executo e ele imprime sim A igual a B. Ótimo, ele executou esse código. Ele não foram aceitas essas condicionais, ou seja, as condicionais foram tidas como falsas. Falso, então ele não mudou o fluxo do código. Aqui, como essa condicional foi tida como satisfeita, ele executou A é igual a B, ele imprimiu isso na tela, tá? Poderia verificar se, por exemplo, if A é diferente de B, tá? Vocês vejam aqui que toda vez que eu coloco um bloco de código com um condicional if, assim que eu dou os dois pontos e pulo de linha, ele automaticamente me faz o recuo, a indentação, tá? Então, as IDEs, o Colab, né, o Jupyter Notebook, o Spyder, tudo que você usar, eles fazem essa indentação, esse recuo automaticamente para você. Então, se A for diferente de B, né, o que eu vou imprimir? Obviamente, então print A é diferente de B, tá? E eu imprimo esse código e ele não roda que A é diferente de B, porque A está como 3 e B igual a 3. Se eu coloco aqui A igual a 3 e B igual a 4 e eu imprimo o código, duas dessas condicionais são satisfeitas e duas não. Ou seja, ele passa por aqui e vê A é diferente de B, imprime A é diferente de B, mas antes, lá atrás, ele percebeu que o A era menor que B e imprimiu, passou por essa condição e ele executou o condicional e disse A é menor do que B. Tá? E assim se utiliza as condicionais em Python. Tá?